Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos reunidos mais uma vez aqui para louvar o nome do Senhor. Os irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistem de casa, que o Senhor abençoe a cada um esta noite. E nós vamos iniciar, então, louvando ao nome do nosso Deus, cantando o hino de número 70, Porque Ele Vive.
Porque Ele vive, nós não podemos desistir, né? Cada dia que passa, a gente vê a situação ficando mais complicada aqui neste mundo, mas Jesus se sacrificou por nós e Ele vive. Por isso nós não devemos desistir. É o que nós vamos cantar agora, o hino Não Desistir, 150. Sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Agora, em pé, cantarmos o hino 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez sinto meu
ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém? Podem se assentar. Provai e vede. História de hoje. Planos de adoração. Guayaquil é a cidade mais populosa do Equador e também o principal porto do país. É lá que vive Jimmy Orellana. Nasci num lugar muito humilde, um lugar fora da cidade. Eu era uma criança pequena que gostava de correr debaixo de chuva, de shorts surrados, sem sapato, sem camisa. A vida de Jimmy nunca foi fácil, mas aos 19 anos, ele conheceu a verdade sobre Jesus. A partir daí, ele descobriu novos valores de vida e uma nova maneira de resolver problemas. Quando se cresce em lugares assim, é difícil não aprender a depender de si. Você sabe que deve se defender, deve trabalhar, deve ganhar dinheiro e tem que ser... Só depende de si ou de qualquer outro homem. Mas quando conhece o Senhor, tudo isso muda. Você começa a depender de Deus e não de si mesmo. Jimmy, que agora saíra das ruas, foi batizado e passou a conviver com outros tipos de desafios. O gerente de produção me pediu que eu organizasse o pessoal e tudo o que tinha que fazer para trabalhar no sábado, uma produção que era necessária. E orei muito e estudei, revisei, peguei algumas bíblias e no dia em que falei com ele era uma quinta-feira. Eu expliquei que não podia trabalhar no sábado. Então começamos a revisar a Bíblia no que dizia respeito ao sábado. Isso foi motivante para mim. E dali em diante, ele me cedeu os dias de sábado e eu nunca mais trabalhei aos sábados. Mesmo frequentando a igreja adventista juntamente com sua família, Jimmy ainda tinha dificuldades para devolver o dízimo. Era difícil dar dinheiro e depositá-lo num pratinho de dinheiro. Eu não o veria mais e não saber onde o estavam usando. E o Senhor logo me falou e me mostrou o plano de pregação do Evangelho. E eu comecei a devolver o dízimo. Eu fiz um pacto com o Senhor e disse: Senhor, eu quero chegar aos 10%. Eu via que os irmãos davam e eu também queria dar. Mas era um pouco difícil, então eu fui dando 1%. E nos meses seguintes eu fui aumentando a minha oferta. E no final de 5 anos eu tinha conseguido passar aos 10%. O Senhor em 5 anos havia multiplicado meu ganho em 10 vezes. E eu, nestes mesmos 5 anos, havia conseguido ofertar os 10% ao Senhor. Jimmy decidiu colocar Deus à prova e passou a ser fiel nos dízimos e ofertas. Ele convida você a passar pela mesma experiência. Não deixem de ofertar ao Senhor, pois há um plano para ofertar ao Senhor. É um plano de gratidão, não atentando para os dólares, para o dinheiro, não, vendo a comunhão com o Senhor. Porque o plano dos dízimos e das ofertas não é questão de números, de dinheiro. É questão de relação, de comunhão com Deus. Faça planos de adorar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Você verá a diferença que essa atitude irá fazer em sua vida. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Olá, boa noite a vocês que estão aqui conosco. Tudo bem com vocês? Também espero que estejamos encontrando vocês aí do outro lado da telinha em boas circunstâncias. Estamos muito felizes e também neste momento, principalmente porque nós podemos nos achegar mais perto do Senhor.
desde que o véu do santuário terrestre se rasgou em duas partes e Jesus se colocou ao lado do Pai, nós temos acesso livre diretamente à sala do trono. Então nós podemos ir com toda a ousadia até Deus para fazermos nossos pedidos, para intercedermos por nós e também por nossos queridos, nossos familiares. Gostaria muito de deixar um recado com vocês e também com vocês que estão aí nos assistindo de casa. Eu vou ficar aqui porque é especial também para vocês. A partir dessa quarta-feira, nós estaremos aí oficializando mesmo a disponibilidade de papéis ali à entrada da nossa, e vocês poderão todas as vezes, quarta, domingo, sábado, escreverem os seus pedidos, ok? Por que isso? Porque o nosso tempo aqui ainda para esse objetivo ainda é bastante limitado, ok? Então a partir dessa quarta-feira vocês já poderão escrever e aí já será um momento mais contínuo, ok? Eu gostaria de compartilhar com vocês os pedidos que nós temos aqui. Existem alguns amigos nossos lá de Curitiba que estão fazendo tratamento para Covid-19. Tá? Os nomes deles são José Chalegre, Lana, Talita e Roberto, ok? Se vocês puderem se lembrar desses nomes nas orações de vocês. Nós também temos o pedido pelo trabalho de visitação que tem sido feito ali na região próxima ao pedágio que vai no sentido de Arthur Nogueira. Eu esqueci o nome ali daquela região. Parada, né? Ok. Está sendo feito um trabalho inicial de visitação no sentido evangelístico, né? Nós também lembramos do Samuel que estava hospitalizado, não se tem ainda uma notícia específica sobre ele. Tá? Também a Maria que está com problemas pulmonares e também pelo batismo dela. Então são 2 motivos em relação a Maria. Também existem pedidos aqui por maior preparação espiritual. Também temos um pedido de oração. Nós tivemos um colega esses últimos dias que infelizmente precisou sepultar a mãe dele. Tá? E ele ainda está bastante consternado. Ao mesmo tempo também existem pedidos por trabalho ou emprego. Também pelo Everaldo, que está com câncer. Também existem pedidos pela vida espiritual. E também por uma família que está com problemas no casamento. E os filhos também em relação à vida acadêmica e vida espiritual. Alguns desses pedidos, eles já foram feitos aqui e nós ainda continuamos orando por eles. Gostaria de convidar nesse momento, vocês que estão aqui, por gentileza, fiquemos em pé. Nós estaremos orando agora, nesse instante. E você que está nos assistindo aí de qualquer lugar, por favor, se una a nós nesta oração e todos nós aqui juntos. Se tivermos algum outro motivo para oração, além desses aqui, e também por pessoas que estão afastadas do Senhor, qualquer que seja o motivo, que nós possamos entregar a Deus nesse momento. Nosso grande Deus e eterno Pai, lhe agradecemos e louvamos ao Senhor por cada uma das bênçãos que o Senhor nos tem dado, desde o momento em que nascemos até o dia de hoje. E obrigado, Senhor, porque conhecemos a mensagem do Evangelho e ela tem feito diferença em nossas vidas. Por favor, Senhor, nós queremos entregar os pedidos que
temos esta noite os que foram também mencionados aqui em tuas mãos. São pedidos que representam vidas, que são situações diversas, e alguns deles, muitas vezes, somente o Senhor pode dar uma solução que seja definitiva. Queira, por favor, estar atendendo conforme a tua vontade, e que o Senhor possa operar estas coisas para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada família aqui representada. Que o Senhor proteja cada uma delas. Que o Senhor proteja não somente os pais, mas também as crianças também. E que em cada casa possa ser erguida uma muralha contra as forças do mal. Atenda, Senhor, as petições de cada um aqui, conforme a tua vontade. E fica conosco. Que as nossas vidas possam ser uma dedicação e um sacrifício vivo para o Senhor. Nós te suplicamos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquem à vontade. Todos os dias, 3 vezes na semana, só de vez em quando com os amigos, 20 minutos, 40, 1 hora? Afinal, com que frequência e por quanto tempo precisamos nos exercitar? A frequência está relacionada ao tipo de pessoa que vai fazer o exercício. Se ele é iniciante, se ele é intermediário ou se ele é avançado. Um iniciante, ele está se preparando para exercícios mais intensos. Então, ele pode fazer 5 minutos, 6 vezes ao dia. Ele pode fracionar, portanto, ele pode fazer 15, 20 minutos, mas o iniciante não deve fazer muito tempo de exercício em uma sessão só e nem muitas vezes por semana, porque o organismo dele provavelmente vai ficar dolorido, vai ficar inflamado, o que leva à dor. Para aqueles que estão ensaiando para sair do grupo dos sedentários, o maior desafio sempre é arranjar tempo. Mas se falta de tempo era o problema, a pessoa que não tem 30 minutos para fazer continuamente, ela pode fazer turnos de 5 minutos. Eu recomendo que o iniciante faça pequenos turnos de exercício, 5, 10 minutos, de um exercício que ele goste. Pode ser contínuo, ou um exercício de força, ou alongamento, 5 a 10 minutos. E ele faça 2 a 3 vezes por semana. Isso bastará para o seu organismo se adaptar, para se habituar com a atividade física. O exercício físico traz muitos benefícios. Entre eles, melhora o sistema cardiorrespiratório, combate a diabetes e a hipertensão, combate a depressão, reduz a ansiedade e o estresse, melhora o humor e a autoestima, aumenta a liberação de hormônios, como os do bem-estar, aumenta a imunidade, fortalece ossos e músculos, aumenta a agilidade, flexibilidade e força, melhora a coordenação motora e o equilíbrio, melhora a concentração, o aprendizado e a memória, favorece o sono, reduz a sensação de dor e previne alguns tipos de câncer. Com tantos benefícios assim, quem não praticava exercícios físicos já pode separar 5 minutinhos para mexer o esqueleto. E para quem já tem esse hábito, é só não parar. Se a pessoa for intermediária, ela já tem condições de fazer mais vezes por semana. Então, o iniciante faria 2 ou 3 vezes, o intermediário pode fazer 3, 4 vezes por semana. E uma pessoa avançada pode fazer 5 vezes por semana ou mais. A recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva é 5 dias por semana, pelo menos 30 minutos. Mas para chegar a essa recomendação, nós devemos respeitar o nível atual da pessoa, se é iniciante, intermediário ou avançado. Boa noite a todos, e a você de casa também. Essa música que eu vou cantar, ela fala um pouco sobre que muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida e algumas dessas vezes nós não sabemos, entre aspas, para quem recorrer.
Mas é um conselho que essa música traz para que quando você passar por situações difíceis, quando o seu coração estiver em dor, quando você estiver em dúvida, há decisões a se tomar, que você deixe Deus ser Deus na sua vida e agir com todo o poder que Ele tem. Amém? Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, igreja presencial. Igreja virtual, receba o nosso abraço virtual. É sempre um privilégio poder a comunidade estar reunida para louvar ao Senhor e reconhecer que na pessoa dele nós somos pequenos e ele é grande, mas nele nos fazemos mais que vencedores. E eu tenho uma grata satisfação de poder compartilhar a mensagem desta noite. Se você nos acompanha e tem uma Bíblia física, ou quem sabe através de um aplicativo, assim como a igreja que está aqui, presencial, abra Lucas, capítulo 18. Hoje nossa reflexão está baseada no capítulo 18. Se você ainda não faz parte desta comunidade, mas a aprecia, está conhecendo, nós precisamos dizer que é uma alegria, tá bom? Comunidade Adventista tem a grata satisfação de te receber aqui presencialmente e também através da internet. Nós compreendemos que o texto sagrado, ele tem a origem de fora para dentro. A compreensão, ela não vem de mim, não vem de vós, não vem de um ser humano, né? Mas sim vem do Espírito Santo, que foi o coordenador desse projeto chamado Bíblia. E nada mais justo e coerente do que pedir para esse coordenador desse projeto chamado Bíblia nos orientar esta noite, ok? Então vamos curvar as frontes e vamos pedir para o Senhor. Querido Senhor, na tua pessoa, nós invocamos teu nome para que se manifeste através do texto sagrado. Vivemos tempos muito interessantes. E nós, como teus filhos e filhas, precisamos saber o que fazer, como agir em tempo de crise e fora de crise. Que o nosso coração esteja esta noite fácil, esteja acessível e que aceitemos a tua proposta em Cristo Jesus. Amém. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1, nós temos aí a parábola do juiz mau, iníquo. Hoje estamos vivendo aí o retorno pós-pandemia. Muitas pessoas já foram ceifadas através do Covid e de N pandemias que foram geradas através do Covid-19. Seria uma hipocrisia dizer que o problema maior dessas mortes foi somente o Covid-19, verdade? Porque com a vinda do Covid, nós tivemos a pandemia do desemprego, sim ou não? Pessoas que perderam o seu poder econômico, aquisitivo. E quando você perde seu poder aquisitivo, você perde também algumas coisas que são compradas ou bancadas com recurso, com dinheiro. Exemplo básico. Quem sabe aí um convênio médico. Você, no período que estava trabalhando, tinha um convênio. Você tinha um auxílio aluguel. Você tinha um auxílio ali, quem sabe, um vale-refeição. Vários privilégios como uma pessoa bem empregada, bem resolvida. Quem sabe você também adquiriu algumas pandemias emocionais, sim ou não? Muitas pessoas hoje estão vivendo trancadas, algumas têm dificuldade para retornarem ao convívio social. E esta parábola desse homem, desse juiz, ela antecede a volta de Jesus. Está falando sobre um tempo de crise. Está falando sobre um tempo de crise. Ela faz parte do capítulo 17 de Lucas, aonde os fariseus interrogam Jesus sobre a volta dele. Ele ignora um pouquinho no capítulo 22, do capítulo 17, do verso 22. Ele ignora os fariseus, mas responde aos discípulos quanto à sua vinda.
Então hoje, o período da história que nós nos encontramos está pautado pelo texto sagrado. O próprio Cristo, usando essa ilustração, já nos adiantava que o comportamento da sociedade, o comportamento das pessoas seria bem semelhante à sua época quando ele usou essa ilustração. Vamos então para o verso 1. Diz assim na minha versão: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Primeiro verbo, qual que é? Orar. Dever de orar. Sempre e nunca esmorecer. 2. Havia em certa cidade um juiz que não respeitava a Deus, não tinha temor a Deus, nem respeitava nenhum homem algum. Havia também naquela mesma cidade, em contrapartida, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: por favor, julga a minha causa contra o meu adversário. Verso 4, o texto deixa bem claro agora. Ele, porém, por algum tempo não quis atender a viúva, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna muito, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha me incomodar novamente. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Percebam como Cristo ele vai agora concluindo esta parábola. Essa parábola justamente é um contraste de Deus, é um contraste do Filho do Homem. A viúva justamente ela retrata uma sociedade, ela retrata um povo que clama em resposta a tudo que nós temos presenciado na pele, na sociedade, e que Cristo não volta e não chegou ainda, e que nós queremos uma resposta. E Deus tem a resposta. O próprio Cristo começa agora a descrever o valor dessa parábola e a história da viúva. Diante desta parábola, nós precisamos fazer algumas perguntas para aplicação dessa história. Qual deve ser o nosso passatempo enquanto Cristo não vem resolver todas as questões temporais da vida aqui embaixo? Seja as mais diversas. O texto não comenta quem era o adversário da viúva. O texto também da história não comenta qual era especificamente a sua necessidade. Mas respeitando o capítulo anterior, o capítulo 17, Cristo falando sobre o contexto antes da volta dele, que está baseado em Mateus capítulo 24, verso 38, você pode ler. Cristo acaba dando aqui uma noção de como estava a vida e como essa viúva queria a resposta e que vamos aplicar para hoje. Mateus 24, 38 diz assim: porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam-se, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Todos estavam seguindo a sua vida normalmente, mesmo que o próprio Noé já havia comunicado que haveria um dilúvio. Eles estavam tocando a vida, comprando,
consumindo, eles estavam adquirindo mais recursos, mais posse, estavam estudando, trabalhando. O conteúdo da mensagem era que breve haveria um dilúvio. E o conteúdo no contexto do capítulo 18 é que Cristo, ele haveria de retornar para silenciar o clamor de todas as pessoas e famílias que hoje clamam por justiça. Essa semana eu visitei várias pessoas que se acham injustiçadas. Pessoas que não estão sendo ouvidas. Pessoas que estão com muito rancor, muito ódio. Pessoas que estão, algumas mais flexíveis, estão sujeitas a fazer as pazes. Outras pessoas eu visitei essa semana, aonde elas ficam perguntando assim, Senhor, eu não quero mais educar as minhas filhas aqui embaixo. Nós não aguentamos mais a demora, se é que está demorando o Filho do Homem. E esta parábola ela vem relatar um caos universal. Ela vem relatar uma mulher que muitas vezes se sente desolada no contexto de humanidade, no contexto de pessoa. E vamos aplicar um pouquinho. Hoje as pessoas elas estão mais preocupadas com o seu preparo pessoal, individual como profissional, como adquirir mais recursos, e não estão, em geral, tão preocupados como o tempo de Noé, para se preparar para o retorno do Redentor, para o Salvador. Cristo agora está chamando a nossa atenção, no capítulo 18, verso 1 e 8, no contraste que vamos fazer agora, para abrirmos os olhos. E hoje o título do sermão é o seguinte: o que fazer enquanto Jesus não vem? Esse é o tema de hoje. O que vamos fazer enquanto a pandemia não termina? O que vamos fazer enquanto a vida, o convívio social, não é restabelecido nem 90%? Qual vai ser o nosso passatempo? Ou durante esses 6 meses, o que fizemos? O que produzimos? De que maneira nós podemos ser achados em falta ou preparados, nos mantendo firme enquanto Cristo não veio ainda? Então você que está em casa, anota essa pergunta. O que fazer enquanto Cristo não volta? Ou enquanto Ele não voltou? Ou se Ele não voltar amanhã? Se Ele não voltar amanhã, devemos seguir crendo e trabalhando, ou não? Com certeza. Nós não podemos parar. Verso 1, disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar. Primeiro ponto que nós precisamos aplicar enquanto Jesus não vem. Nós precisamos seguir desenvolvendo uma vida de quê? De oração. Para alguns, a oração é uma perda de tempo. Para alguns, eles se perguntam assim, por que eu vou virar a chave do carro, mas antes de virar a chave do carro eu tenho que orar? Se eu já estou atrasado para o trabalho. Por que eu tenho que orar? Antes de ir para o trabalho, para a faculdade, antes de fechar um negócio. Se Deus já sabe que eu preciso e tenho essa necessidade. Para alguns, a oração é como se fosse uma perda de tempo. Um livro muito querido diz assim, ocupado demais para deixar de orar, do reverendo Bill Hybels. Ele diz que para alguns a oração é como se fosse um atentado contra a sua independência. Você quer fazer as coisas rápido, no teu tempo, no teu time, e de repente se você para orar, é como se o inimigo sugerisse, deixa de ser bobo, você está perdendo tempo, vai logo, faz o que você tem que fazer, sai logo, executa tua agenda.
Esse juiz, ele é o oposto de Deus. Primeira coisa a fazer enquanto Cristo não vem: não esmorecer. Não esmorecer. Você desiste fácil? Você é daqueles que qualquer pessoa te ganha no argumento? Qualquer pensamento assim, contrário à tua opinião, já te derruba? É algo para você fazer uma análise aí. O que fazer enquanto Jesus não vem? Não sabe pregar, mas sabe orar. Você não sabe administrar, mas sabe orar. Qualquer ser humano sabe orar, olha que top. Até as crianças sabem orar. Quem é que não sabe louvar? Quantos sabem louvar? Todos louvam, a natureza louva, os animais louvam. Ninguém pode dizer que não tem a capacidade de fazer uma oração ao nosso Criador. De poder dizer assim: Senhor, eu dependo de Ti. Cuida da minha agenda. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho vários compromissos. Nem sei se vai dar certo. Fale com Deus mais. Gaste mais tempo enquanto Cristo não vem para orar. Orar não é reclamar. Orar não é murmurar. Orar não é fazer um jogral, um monólogo. Orar é abrir o coração, é rasgar, é ser sincero, autêntico, puro, verdadeiro. Está chateado? Diga: hoje estou chateado. Você está de saco cheio com a comida que tem na sua mesa? Diga para o Senhor: Senhor, eu quero outro cardápio, por gentileza. Está desempregado? Diga: Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso de solvência econômica para poder manter o meu lar de forma digna. Não tenha vergonha de rasgar o seu coração para diversos assuntos que para você parece que é banal, para Deus se ocupar com você. Isso não é verdade. Isso é mentira do inimigo. Muitas pessoas dizem: eu não vou orar muito porque Deus já sabe mesmo. Ele tem tanta coisa no universo para se preocupar. Não, não é nessa linha. Se Deus é Pai, Ele se preocupa. Ele tem prazer em me escutar. Ele tem prazer de me ouvir, de comungar, se relacionar comigo. Portanto, anote, primeira coisa: o que fazer enquanto Cristo não vem? Orar mais e sem esmorecer. Deus trabalha em silêncio. Anota isso. Uma família me buscou e falou assim, uma família bem economicamente, falou assim: pastor, eu dei as melhores escolas para as minhas filhas. Curso de inglês, intercâmbio, boa educação, culto do pôr do sol, lições da escola sabatina em todo o período da fase de infância, adolescência. Foram para a faculdade e hoje uma delas está afastada dos caminhos do Senhor. Como assimilar isso? Como entender isso de Deus? Por que Ele permite isso? E ele estava bem chateado. Bem chateado porque isso aconteceu. Sendo que ele investiu maciçamente na educação de ambas. E ele começa agora a se perguntar. Isso é uma boa pergunta para o Senhor, para Deus. Nem todas as respostas nós vamos ter aqui. E lembrando que as pessoas fazem escolhas. Filho nenhum tem garantia que vai prestar, que não vai prestar, e etc. A pessoa que era mais íntima de Jesus traiu ele. Judas. Comia, bebia, tinha aula de Bíblia todo dia com Jesus. Nós precisamos parar de desistir faces. Precisamos insistir com a nossa família. Temos uma necessidade, vamos orar, interceder. E Deus vai continuar trabalhando e fazendo a sua parte. E eu falei para essa família: irmã, irmão, Deus trabalha em silêncio. E Ele vai honrar a dedicação, os anos que vocês investiram. Deus vai honrar. Mas deixa Ele trabalhar em silêncio. E continue intercedendo. Não esmoreça. Não desista fácil. Não deixe o inimigo fazer da sugestão dele suas convicções, suas crenças. Desista. Chuta aí o balde logo. Parte para outra. Não. O cristão tem que ter caráter firme. Quando Sadraque e Mesaque decidiram não se curvar diante da estátua, eles não haviam decidido naquela hora. Sim ou não? Lógico que não. A decisão deles já foi quando
eles foram educados em casa. Eles já tinham sido o quê? Preparados, já havia uma plataforma de valores e princípios que eles ali simplesmente manifestaram na hora da crise. Porque a crise é uma oportunidade para você se conhecer. Em que grau de espiritualidade você hoje se encontra? É quando vem a crise que eu me revelo. É que eu tenho um encontro comigo mesmo e digo assim, uau, eu fui capaz de falar isso? Nossa, eu nunca imaginei que ia sair da minha boca. É na crise que o ser humano se conhece, não é Deus que se conhece, que te conhece. Porque Ele não precisa te dar aprovação para saber quem ou nós somos. Mas na realidade a aprovação é para você se enxergar. E saber em que nível espiritual você está, se precisa melhorar ou se precisa se manter. Segunda coisa que nós precisamos fazer enquanto Cristo não vem. E eu quero que você leve para a tua semana, para que possamos ter um bom aproveitamento. Respeitar a Deus. Estamos respeitando a Deus? Veja que insolência desse juiz. Perceba um detalhe aqui. Ele diz justamente essas palavras. Observe aí a partir do verso 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse comigo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me tem incomodado, julgarei a sua causa. O juiz não amava Deus. Ele não tinha Deus sobre todas as coisas na história da parábola. Só que nós não temos também o perfil desse juiz. Nós hoje, como conhecedores da palavra de Deus, do espírito de profecia, os valores que a gente recebeu na nossa educação dos pais, nós compreendemos que Deus ele tem que estar sobre todas as coisas. Temer a Deus e dar-lhe glória. O princípio da sabedoria é o quê? É o respeito, é o temor, é a reverência. Como estamos tratando a pessoa de Deus em nossas vidas, nas nossas relações comerciais, nas nossas relações sociais, com os filhos, até com a própria irmandade. Vocês viram aquela série Em Tempos Líquidos, que teve no final de semana de ontem? Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas não estão mais se suportando, se tolerando. As pessoas estão muito machucadas, sabe? Qualquer coisinha já brigam, já não querem vir mais à comunidade. Os casais já não estão mais se tolerando. Hoje qualquer coisa é motivo de separação, de distanciamento social. Hoje está vindo uma onda chamada os desigrejados. Parece chique, mas não é chique. Não existe espaço na Bíblia para os desigrejados. Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, para que ir para a igreja? Hoje a gente cultua aqui no celular. Só acessar a live. Compreende? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o temor de Deus não é nessa linha. Não existe igreja virtual. Você que está escutando, com todo respeito, existe assistência virtual. Mas igreja virtual não existe. A igreja de Deus é isso aqui, é carne e osso. Tete a tete. É essa koinonia aqui, essa comunhão que nós estamos aqui. Um canta, outro prega. A gente está aqui sentindo o calor de vocês. Isso é a koinonia de Atos capítulo 2. Isso é igreja. Precisamos ter mais respeito no momento de adorar o Senhor. Na hora de estudar o texto sagrado em casa, nos nossos cultos, nos nossos momentos de reflexão. Precisamos dar espaço quando o espaço é devido a Deus. Nós precisamos ter a capacidade de entender que Deus espera que sejamos uma referência da pessoa dele para os demais. Então, o que vamos fazer enquanto Cristo não vem?
Vamos orar mais. Estamos em crise? Dobra a oração. A coisa está feia? Não esmoreça. Não teve resultado? Deus trabalha em silêncio. Deixa Deus ser Deus na tua vida, na vida dos teus queridos. A crise é para mim, não é para Deus. A crise nunca foi crise para Deus. A pandemia nunca foi pandemia para Deus. Somente para mim, para você e para a comunidade. Eu oro mais, não desisto. E eu respeito mais a pessoa de Deus. Terceiro passo, respeite o próximo. Esse juiz estava nem aí para ela e para tantas outras pessoas. Não é assim, cada um vivendo por si? Cada um está atrás dos seus próprios interesses. Cada um sai do culto, ou sai do seu trabalho, ou sai lá do seu grupo de Zoom, da sua aula virtual. Cada um vai para o seu mundinho, se tranca na sua casa e ninguém quer mais saber do próximo. O que o outro está sofrendo, o que o outro está passando. Cada um no seu quadrado. Isso é uma teoria diabólica. O próprio Caim, no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus se manifesta e diz assim: ei, cadê teu irmão? Cadê teu irmão, rapaz? E ele fala abertamente. Falta com respeito? Espera aí, eu sou guarda-costa dele? Eu sou alguma cuidadora? Algum cuidador? Ué, ele já é maior. Que se vire. Não é essa a postura que Deus espera que eu fique preocupado enquanto seu filho não vem. Nós precisamos nos posicionar. A crise existe e é legítima. Nós não vamos negar que estamos num período controverso e novo. Isso é fato, não tem como correr disso. Mas eu não posso me esconder atrás da crise. Eu sou cristão, eu sou diferenciado, eu sou incomum. E qual é o problema de ser incomum? De não comer o que todo mundo come, do que não ver, assistir e fazer o que todo mundo faz. Eu estou esperando o retorno de Cristo para pôr fim em cada mazela do ser humano. Mas eu não posso ficar parado, eu preciso orar mais, não desistir. Eu preciso respeitar ao Senhor, a sua lei, sua palavra, os seus filhos. Eu preciso amar o meu semelhante, compartilhar esperança, mas também, se for preciso, tirar a blusa, se for preciso, levar um prato de comida. E o reino de Deus vai expandindo aqui na terra. Amém? Quarto ponto. Atender às necessidades dos aflitos. Abra a tua Bíblia rapidamente, Mateus capítulo 7. Busca aí, eu quero ouvir o barulho daqueles que estão aqui. Mateus capítulo 7, verso 21. Olha que espetacular, o próprio Cristo falando um pouquinho sobre essas questões aí. Quero que você aí participe desses versos que está aí. Verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Primeira evidência do texto. O reino do céu não é falso. Não é uma história. Não é uma sugestão, uma ficção. O próprio Cristo atesta aqui. Existe um reino, um governo, onde habita a justiça, que hoje o local está no céu. E ele segue. E ele diz assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é esse que vai herdar esse novo governo. Vamos ver então um pouquinho, sobre qual é a vontade do Pai, baseado em quarto item, atender às necessidades do próximo, dos aflitos. E ele discorre agora qual é o modelo, a proposta, qual é a vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres, curas, prodígios? Então lhes direi claramente, abertamente: desculpa, nunca vos conheci. Enquanto eu não vinha, vocês não foram conhecidos com as suas obras. E aí ele finaliza no verso 23 dizendo,
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Poxa, que triste, né? Vamos ver Mateus complemento. Vamos ver as obras, a vontade de Deus que Ele estava esperando que nós pratiquemos antes que Cristo retorne a esta terra. Mateus capítulo 25, a partir do verso aí, 31. Você pode acompanhar do outro lado aí. Quando vier o Filho do Homem, porque ainda não veio, mas existe essa promessa. Ele vai vir em toda a sua majestade, capítulo 25, 31. E todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, porque a palavra direita, mão direita, lado direito, na Bíblia sempre tem a conotação de ser um grupo especial, protegido, escolhido, preservado, abençoado, o lado direito no contexto bíblico. E ele segue dizendo ainda mais aí, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Preste atenção. Vinde benditos de meu Pai. Por favor, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive... agora a gente vê qual é a vontade de Deus. Agora a gente começa a perceber qual é o nosso passatempo enquanto o verdadeiro juiz, que não é esse da parábola, não vem para julgar todas as nossas causas não julgadas, para colocar um ponto final no contexto da injustiça social, da falta de amor, da falta de compartilhamento. E ele agora se debruça dizendo o seguinte, confere aí, final do verso 35 aí. Tive sede e me deste de beber. Poxa, eu era forasteiro e me hospedaste. Eu estava nu e você me vestiu. Doente e foi me visitar. Estive preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, sério? Quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando, com sede, quem sabe, te demos de beber? E quando te vimos por aí, né, forasteiros, andando por aí, né, e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, né, ou até preso e te fomos te visitar? O rei respondendo, olhando nos olhos, né, lhes dirá, queridos, em verdade eu atesto, eu garanto, eu ratifico, eu garanto para vocês, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha para cá, igreja, você que está nos acompanhando, será que esses 4 itens que nós estamos compartilhando esta noite, será que já ocuparia o nosso tempo? Enquanto Cristo não vem? Será que a gente já teria uma linha, um norte a seguir enquanto Cristo não vem? Enquanto muitos estão esperando Jesus assim, de braços cruzados, só papando sermão, papando profecia, e não estão orando mais, não estão respeitando a Deus, não estão cuidando do próximo, não estão fazendo a vontade de Deus. Eu acredito que só nesses 4 itens a gente já teria muita coisa para fazer. Eu tenho certeza que a gente estaria tão enganjado na obra, né, para preservar a nossa fé, em primeiro lugar, preservar a nossa fé, como também para auxiliar o nosso semelhante e o sistema da igreja funcionando, que não haveria tempo para me criticar você. Não haveria tempo para me criticar o irmão Davi. A obra, o sistema, a igreja, o governo,
o vizinho, a direita, a esquerda. Você compreende? Estaríamos tão ocupados, né, Edson? Com coisas tão proveitosas, que se Cristo viesse, ou através da minha morte, acidental ou não, ou através do próprio aparecimento nas nuvens do céu, poxa, eu estaria preparado. Não seria uma surpresa. Surpresa para quem não espera, queridos. Anota você que está em casa. Surpresa é para quem não espera. Surpresa é para quem não está tendo noção do tempo em que está vivendo. Está por fora da época e do contexto que nós estamos vivendo em tempo emprestado. Não é fala minha, é da própria profetisa do Senhor. E eu finalizo com mais um item aqui, para que você leve para a tua reflexão. Queridos, quinto item, não julgue as pessoas. Não dê uma de juiz, porque a palavra de Deus diz, da forma que você julgar uma pessoa, a mesma régua, o mesmo tamanho, centímetro, intensidade de julgamento, com rigor que você julgar, criticar essa pessoa, ou esse sistema, ou esta coisa, ou esta instituição, você também será julgado com a mesma intensidade. Está claro para nós. E o sexto lugar, o último ponto é o seguinte: deixe que Deus faça a justiça. Deixe que Deus seja o seu juiz. Pleiteie pela sua causa, só apresente para Ele, faça só a parte humana. Faça só a parte humana. Nós temos acesso livre à potestade do céu. Paulo fala que nós não precisamos ter vergonha, ter constrangimento em buscar a Deus e colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas causas não julgadas. Mas não sou eu, não é nós que vamos dar uma de justiceiros. Talvez você que está aqui agora tenha um problema sério com algum irmão. Talvez você tenha algum problema sério com algum parente, algum cliente. Pode ser um cliente. Pode ser algum colega de trabalho. Pode ser um familiar. Peça para Deus administrar essa questão aí. Para não ser juiz e nem você querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque enquanto Cristo não vem, a sociedade na época de Noé tocava o barco, não estava nem aí. Nós não podemos ou não deveríamos imitar aquela geração. O juiz existe, o falso juiz, mas ao nosso favor está aquele juiz que nunca perdeu uma causa sequer. Amém? Para os que praticam estas coisas, a vinda de Jesus não será um problema, porque você passou tempo cuidando dos negócios do Pai. Amém? Esta noite há alguém que está disposto, enquanto Cristo não vem, ocupar o seu tempo aqui na terra, fazendo estas coisas, orando mais, não desistindo, cuidando das pessoas, respeitando a Deus, não brincando de ser juiz, não esperando em fazer justiça com as suas próprias mãos, mas entendendo que o verdadeiro juiz, ele ainda não veio, mas um dia ele vai colocar fim em todas as nossas limitações, inclusive aquilo que as pessoas nos fizeram e que nós hoje nos sentimos injustiçados. Você quer seguir nessa linha enquanto Jesus não vem? Há alguém nesta noite que quer seguir essa linha? Que quer orar mais? Podemos seguir nessa linha? Podemos nos preparar para a volta de Jesus? Amém. Eu quero nesse momento que você que está aqui também que está em casa, escute essa mensagem musical que a Pamela
ela vai estar louvando ao Senhor neste momento. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Amém. O apelo nesse momento é que paremos de buscar problemas, de gastar energia naquilo que não vai trazer benefício para a nossa saúde espiritual,
quanto mais para a nossa vida emocional. Nós temos uma promessa bonita, que Cristo é maravilhoso e que Ele vai retornar. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar com a cabeça olhando para cima, para o céu, para as promessas de Deus. E busquemos como igreja, como comunidade, como filhas e filhas, gastar tempo enquanto Cristo não vem, com esses itens que foram aqui mencionados. E com certeza vai passar tão rápido. E quando Cristo vier, não vai ser uma surpresa. Surpresa é para quem não espera. Tá bom? Esse é o meu sincero anseio para esta comunidade esta noite. Podemos orar? Vamos ficar de pé e vamos pedir que o Senhor nos habilite para tanto, para que venhamos gastar tempo e energia somente com aquilo que vai trazer resultado, não só para esta vida, mas que vai trazer resultado para a eternidade. Pai querido, Pai de amor, em Ti, Senhor, repousa toda a justiça. Em Ti repousa toda a nossa segurança. Ajuda-nos como igreja, como indivíduo, como Tuas filhas, os Teus filhos, carentes do Teu perdão, carentes da Tua ajuda, do Teu auxílio, enquanto o Teu Filho não vem. Permita que nós venhamos orar mais e não desistirmos, Senhor, de lutarmos pelo um bem maior, que é permanecer na Tua presença, firmes, com a fé inabalável. Pai, ajuda-nos a Te respeitar mais, dentro e fora de casa, nas nossas relações. Ajuda-nos também, Senhor, a amar o nosso semelhante, contribuir para a manutenção do nosso próximo. Queremos a cada dia, Senhor, abandonar as críticas, as fofocas, os motins, as facções, tudo aquilo que destrói, que dilui os relacionamentos. Nós queremos, Senhor, deixar que o Senhor seja o justiceiro, que o Senhor aplique a disciplina, que o Senhor aplique a justiça. Não queremos fazê-la com nossas próprias mãos. Aqui existem várias dificuldades nestas famílias e naqueles que estão nos acompanhando através desta conexão. Que o Senhor os abençoe poderosamente, atendendo suas famílias naqueles requisitos que aqui não foram mencionados. Queremos ser fortes, queremos fazer a diferença enquanto Teu Filho não vem. Nos despede em segurança e nos proteja. Em Cristo rogamos. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma feliz semana. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei,
assim.